Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte Liz. Hoje vamos para a nossa aula de domingo, né? Um novo desafio para a gente desenhar. Então já prepara a sua água, o seu cafezinho aí, um local especial para você sentar e ficar bem tranquilo para a gente poder desenhar juntos. Eu vou usar hoje um lápis de cor mais baratinho, esse da 3 mega, eu tenho de 36 cores, tá? E ele vem em bandejinhas assim, né? De plástico. Tem tons bons nessa cor, pelo preço, né? É um preço bem acessível. Mas essa marca, por ser uma marca escolar, né? Uma marca bem simples, ela tem... quando o lápis é muito baratinho, a gente tem que cuidar muito com a cor do lápis, que ela difere muito da cor que vai aparecer no papel. Por exemplo, olha aqui, a gente tem aqui um azul, né? E é um tom bem intenso. Aí você pensa assim, não é essa cor que eu quero. No entanto, quando você risca, é esse tom de azul que aparece. Esse tom aqui. Então, é um tom bem clarinho. Eu fiz o teste das cores, que é uma das coisas que eu aconselho todo mundo a fazer. Comprou um lápis de cor? Faz um papelzinho de teste de cores com cada uma das cores, sem preguiça, vocês vão fazendo um por um, tá? Algumas cores batem, certo, com a cor, outras não. Aqui eu fiz um X, ó, em alguns tons que não tem absolutamente nada a ver com a cor, tá? Inclusive aqui, ó, o ocre, olha só, eu achei que eles não tinham amarelo ocre. Olha só, é um marrom, né? Só que quando você passa aqui no papel, ó, sai o amarelo ocre. Olha aí. Então, assim, tem um delay bem grande das cores, tá? Então, tem que cuidar muito, porque daí, para escolher as cores é o problema. Você pensa que você não tem a cor e ela tá ali, né? Então, você, na hora de escolher a cor, você olha por aqui e não por aqui. Né? Você olha, eu preciso mais ou menos dessa daqui, e aí você vai escolhendo, né, a cor, todas elas. Então, é importante fazer isso, tá? Então, eu vou selecionar algumas cores para não ficar essa montoeira de lápis de cor aqui. Vou empurrar um pouquinho mais para o lado, para deixar a folha mais aqui. Esta é a paisagem que a gente vai fazer hoje, essa aí que tá aparecendo para vocês. Olha que coisa linda, foi uma surpresa. Eu sei que eu botei uma para votação, para votação não, eu botei uma lá fazendo alguns questionamentos para vocês sobre desafios, sobre o que seria mais complexo, né? Essa paisagem que botei aí, eu vou trabalhar em outro momento com vocês, né? Numa outra situação, tá? É mais assim para tirar dúvida mesmo. A gente vai fazer esta paisagem mais colorida. E por que eu escolhi essa? É um tema que a gente trabalha pouco, né? Aqui a gente já fez bastante estilos de desenho, então essa aí, e umas cores muito diferentes, tá? Pra gente desenhar. Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Essas são as cores que eu peguei desses lápis de cores e fui selecionando os rosas, né? Os violetas, que são as cores que eu vou precisar, alguns tons de azul. Então, quando você olha a paisagem, você mais ou menos, né? Vou colocar a paisagem aqui, você vai vendo as cores que você vai precisando. E também vai fazendo as misturas, tá? Por exemplo, aqui eu misturei 2 tons, eu botei o laranja e o rosa, aqui eu botei o púrpura, que é essa cor aqui, mais o rosa. Então, você vai fazendo cores secundárias, né? Vai pegando o rosa daqui, o púrpura dali, vai fazendo até você achar mais ou menos os tons. Eu precisava de um tom salmão, que teoricamente é esse lápis aqui. Era essa cor que eu precisava. Só que a cor da mina, tá vendo aí que ela é um rosinha aqui, ó? Dá pra até ver aí, né? Ela não tem nada a ver com essa cor aqui. Então, pra gente conseguir essa cor aqui, eu tive que misturar. Eu tive que misturar rosa com bege e um pouco do vermelho, pra chegar mais ou menos na cor aqui, ó.
É isso que eu tava falando, tá? Então, os lápis baratinhos, eles têm esse problema da cor, respeitar exatamente a cor que é, né? Infelizmente. Não deveria ser assim, né? Mas é. Então, vamos lá. Ai, olha só, gente, isso aqui. Me digam que cor é essa? Que cor que é essa aqui? Vermelho, certo? Não, errado. É o laranja, olha lá. A cor da ponta. Estão vendo? Então, para quem gosta do Trismega, tem que se atentar a isso, tá? As cores ali, elas pregam peças. E para quem tá querendo aprender lápis de cor, isso atrapalha bastante, tá? O papel que eu vou usar, gente, é desta marca aqui, tá? Mix Média. É o 160 gramas, tá? Ele é um papel levemente amarelado, aqui a gente percebe a diferença. Deixa eu afastar um pouco. Ó, esse é branco, esse é levemente amarelado, tá? Ele tem uma linha de corte aqui, que ajuda. Tá? Você pode desenhar nele mesmo, não precisa soltar, né? Mas eu gosto de soltar, para ter mais liberdade para desenhar, tá? Vou separar o espaço aqui no meu papel, tá? Com o lápis grafite, eu vou traçar as minhas linhas principais. Para isso, eu primeiro preciso achar o quê? O meio do meu desenho, tá? Aproximadamente aqui. Tá? Não precisa ser um meio matemático, gente. Não precisa, tá? Porque não é uma planta arquitetônica nem nada disso, tá? Se tiver um pouquinho mais para lá ou mais para cá, faz parte. Então, a minha linha do mar, eu vou deixar ela mais ou menos aqui mesmo, na minha linha do meio. Então, eu vou fazer aqui a marcação. Tem uma vegetação, que ela começa e ela vai diminuindo. Ó, assim. E aqui a minha linha, que eu já vou deixar assim. Aqui, eu tenho uma vegetação mais aqui nesse canto. Aqui eu tenho o meu barco. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar mais visível. Ó. Vou fazendo assim. Quem gosta de barco, eu tenho, acho que um vídeo no canal, tem vídeos no canal a respeito, tem de 2 barquinhos na praia, ficou muito bom aquele vídeo, né? Mais ou menos assim, então um formato aqui, nesse sentido, puxa as 2 linhas aqui, 3, fecha, fecha, tá? Respeitando a inclinação ali. A sombra, ela espelha, né? Eu só marco a sombra. E aqui tem o homem sentado. Vou fazer aqui o banquinho dele. Vou colocar a cabeça dele aqui. Proporcional ao tamanho, né? Mais ou menos do barco. Ele sentado. A cabeça não pode ficar muito alongada, tá? Mais baixa. Mais ou menos assim.
Depois eu vou apagar essas linhas de construção, na hora que chegar para desenhar aqui, a gente vai conseguir fazer isso com mais detalhes. Agora, a parte de cima aqui, a gente tem o sol, tem um sol, eu vou fazer ele maior, tá? Vou colocar ele aqui. E a nuvem. Essa nuvem, gente, ela tá bem fofa, né? E ela fica bem centralizada. Tem um pouquinho de céu aqui. Ó, os espaços. Pronto. Agora, vamos apagar essa linha. A linha do meio, corrijo aqui alguma linha. A linha do meio, né? Eu dou uma suavizada nela. Que ela não precisa ficar assim tão marcada, né? O que eu tenho que apagar? Essa parte do sol aqui. Eu sei que ele tá aqui. Eu vou apagar. E já vou pegar um amarelo. Vou pegar esse amarelo, o nome dele é amarelo sol. Olha que lindo. E vou fazer com o amarelo para eu não perder aqui, tá? Dá pra ver ali? Então, eu apaguei o grafite e fiz ali só pra ficar mais delimitado, tá? A parte ali pra não... Porque o grafite com o amarelo, gente, aparece demais. Então, tem que marcar com a cor mesmo, tá? Então, vamos começar o nosso desenho. Esse é um desenho que eu acho que vai ser mais simples pra vocês. Vamos começar pelo céu, aqui em cima, tá? Então, o meu, na verdade, deixa eu afastar aqui. Então, por onde que a gente vai começar? Eu tenho a mesma cor aqui e aqui, né? Então, a partir do momento que eu trabalho aqui, eu vou puxando a cor pra cá também, tá? Então, vamos começar por essa nuvem aqui. Justamente a cor. Vamos pegar um pouquinho do bege. Lembrem-se de apontar muito bem o lápis, né? Mesmo que seja novo, tá, gente? Aí sim que tem que apontar, porque às vezes a mina já ressecou, né? Da caixa de lápis de cor, ela às vezes fica um pouco ressecada. E é bom você dar uma apontada pra pegar justamente a cor mais úmida. Tá dando pra ver aí? Ó, o grafite, o grafite não, a mina do lápis de cor já... Ela quebra um pouquinho, né? Já não é aquela mina super resistente. Vou colocando um pouquinho desse bege. E vou puxando aqui pra baixo também. Aqui tem um rosa maravilhoso. Aqui a cor, eu espero conseguir acertar essa cor. Vou pertinho do sol. E vamos lá. Lindas cores, né? Vou colocar um pouquinho pra cá também. Vou colocar um pouquinho de bege também no meu céu, aqui em alguns pontos. Vamos ver como é que esse lápis, ele se comporta com camadas de cores, né? Como é que o pigmento funciona. Aqui, ó, um detalhe importante. O meu sol tá aqui, certo? Então, eu vou puxando uma linha aqui, que é mais ou menos aonde ele tá. Bem retinho, tá? Aqui tá o meu sol, aqui vem... Então, essa área aqui eu separo pra fazer
o brilho deste sol na água. Então, aqui, ó, vamos passar um pouquinho mais de bege nessa parte aqui. Gente, torçam para dar certo com este lápis de cor, tá? Vamos ver como é que vai ficar, né? Como eu sempre falo, não é o lápis de cor, é quem pinta. Mas agora eu estou com um pouco de receio em relação aos tons. Se vai ter que ter muita mistura e como que esse lápis de cor vai se comportar com as misturas, né? Mas vai dar certo. Vamos ter fé. Vamos lá. A cor sai assim, mas não sai com tanta facilidade, tá? Não é tão macio quanto o Policromos ou quanto o Prismacolor. Então, tem que ter um pouquinho de paciência na hora de passar. Então, tá aí, ó. Deixa eu pastar aqui um pouco, ó. Né? Coloquei o bege. Agora, vamos para o violeta. É o violeta mesmo. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se é. Sim, violeta. Eu vou só dar uma pontadinha nele, que eu preciso de uma ponta boa. Vamos lá. Então, eu tenho violeta em vários locais aqui, né? Vamos aproximar vocês. Então, vamos lá. Aqui no céu, em alguns pontos. Eu vou passar um pouco aqui, porque ela tem um fundinho violeta. Bem fraquinho, tá, gente? Não aperta muito. Em alguns pontos. Eu vou passar um toque de violeta. E agora, eu vou passar primeiro a cor e depois a gente pode apagar se achar necessário, apagar o grafite. Ó, vou botar esse violeta aqui para começar a dar o formato da nuvem. Ó, viram que eu tô fazendo assim, um pouco arredondado, né? Pra não riscar, tá? Não riscar o desenho. Se eu virar ele de ponta, a gente vai criar um monte de risco. Então, ó, vou colocar violeta aqui. Aqui já começa a ter um rosa, mas ele tem um fundo violeta. Então, eu vou com o violeta nesse trecho todo aqui. Talvez não precise apagar o grafite. Vamos entrar um pouquinho na vegetação. Porque os tons são fortes, né? Os tons de sombreamento aqui, então... Toda paisagem de pôr do sol, né? Tem esses tons, nascer também. O contraste fica bem mais intenso. Ó, eu marco algumas nuvens que aparecem mais. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais, aqui assim. Essa parte aqui. Lembra que eu falei, em todas as aulas eu falo isso, que o mesmo lápis ele tem mais de uma cor, né? Mais de um tom, se você apertar menos, se você apertar mais, se fizer mais camadas. Então, vão com calma em algumas partes, como o céu, mais suave, mas aonde você precisar apertar um pouquinho mais, você aperte. Só que
Não faça de ponta, tá, gente? Porque de ponta, o que vai acontecer? Ó, ele vai criar um desenho mais riscado, tá? Olha, a nossa nuvem já tá começando a ganhar forma, né? Mas tem um rosão aqui, gente, que eu... Ai, vamos ver se esse lápis de cor vai ter essa cor. Eu espero que tenha. Ó, vamos colocar agora na água um pouquinho deste... Porque eu tenho aqui pertinho de mim, eu tenho muito lápis de cor aqui, graças a Deus. E aí a tentação de usar é grande, né? E você pode, tá? Pode misturar. Você tem um lápis de uma caixa e de outra, desde que eles sejam da mesma linha, né? Tipo, aquarelável com aquarelável, lápis permanente, né? Lápis seco, lápis oleoso. O que pode dar diferença é se você fizer algo assim para vender e tal, né? Daí é bom usar todo da mesma linha. Por quê? Porque o lápis ele tende a desbotar, né, o pigmento com a luz, com o tempo, ainda mais se a marca for, né, mais simples. Então isso é bem frequente de acontecer. Então tem que ter uma qualidade um pouco maior. Lembre-se de aqui do céu, né? Ele tem umas divisórias aqui no meio, então não tem... Mas só lembrando que tu vai ter que colocar o amarelo aqui, tá? Vamos colocar bastante violeta aqui. Essa paisagem, ela parece difícil, mas quando você vai desvendando ela, você vai perdendo o medo de fazer. Essa paisagem combina até com a minha região aqui, né, Garuva? A minha cidade aqui, ela bem pertinho da Baía da Babitonga, que fica em Joinville, né? Um trecho em Joinville, um trecho na praia de Itapuá, São Chico, São Francisco do Sul, a cidade mais antiga do Brasil. Um dos primeiros aí, né? A ser colonizada por portugueses. Mas ali tem a Bahia, então tem essa característica assim. Só teria que ter as montanhas aqui, né? Porque aqui em todo o litoral, né, brasileiro, o pôr do sol, ele se dá nas montanhas, né? Ou numa área plana, se na sua região não tiver montanhas. Aí, o barquinho, gente, é um tom meio de verde, mas eu vou colocar um pouquinho de violeta aqui, bem suave, tá? Aqui também, que a inclinação não é tão aguda assim. Na água também um pouquinho só. Depois a gente vai trabalhar bem com calma aqui a parte do barco, que é uma parte bem importante. A camiseta deste senhor aqui, ela também tem tons violeta, então vamos colocar um pouquinho aqui. Já estamos vendo um avanço, né? Aqui eu vou marcar algumas nuvens suaves. Tá. Eu vou fazer a parte da vegetação aqui para a gente já poder ter uma ideia. A gente já volta aqui para esses elementos, tá? Então vamos lá. Deixa eu afastar um pouquinho vocês aqui. O fundo dessa vegetação é um tom de azul. Lembrem-se, aí eu pego ali a minha cartinha, né? Vou olhar aqui os azuis que eu tenho, tá? Eu vou querer um pouquinho do azul claro e um
pouquinho deste azul royal aqui, ou do azul também. Ó, este tom, lembra aquele tom escurão? É o azul mesmo, tá? Vamos passar aqui. Ó, fazendo suaves entrando, assim, você sobe um pouquinho o lápis. Aproximar. Deixe algumas áreas um pouquinho mais claras, outras um pouquinho mais escuras. Quando você quiser fazer a parte da árvore saindo, daí você usa ele um pouquinho mais de ponta. Vira um pouquinho o lápis mais pra frente. Aqui é uma área que tem algumas árvores mais sozinhas. Ó, agora eu faço uma linha mais escura. E vou esfumando ela um pouco. Vou subir um pouquinho mais algumas árvores aqui. Me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de paisagem, assim no pôr do sol. Ó, percebem que tem áreas que o azul tá mais escuro e tem áreas que ele tá mais fraquinho, porque eu vou botar mais cores aqui, né? E eu vou invadir um pouquinho a água agora, ó, com este azul. Vou colocar um pouquinho de azul aqui, em cima daquele violeta. Olha como tá ficando a cor já, que bonita, né? A cor já apareceu um pouquinho mais, né? O violeta, quando a gente coloca isso, que eu nem escureci o tanto que tem que ser ainda aqui. Agora vamos na água. Aqui tem mais um barquinho aqui. Eu vou marcar aqui. Ó, um barquinho de longe. E um pouquinho do azul. Linhas bem retas, tá? Não é bem esse tom. O que que eu precisava aqui? Eu vou colocar um outro azul aqui, que é o azul, se bem que esse aqui é o azul, né? Eu vou botar um pouquinho do azul royal aqui. O azul deles. Que esse tom de azul aqui, ele é um pouquinho esverdeado, né? Aqui a gente tem uma vegetação, né?
Vou abrir aqui um pouco para vocês, para não ficar tão escuro. Então, ó, como é que já estamos. Esse tom, vou botar um pouquinho aqui no meu barco, vou apagar algumas linhas dele. Que o grafite ficou muito forte, né? Quando você for fazer os traços do grafite, tenta fazer mais suave, né? Não tão forte. Aqui tem uma cor ali. Essa minha borracha, ela tá um pouquinho suja. Cuidado com borracha quando ela tá suja de outras cores, tá? Vou colocar aqui. Quem é especialista em barco vai me desculpar se eu não estou fazendo exatamente como é o barquinho, mas vai ficar bonito também. Coloco na água, marco uma linha mais escura, mas eu projeto essas cores também na água, tá? Agora não é o momento de a gente pensar tanto assim no barco, mas é só pra vai ficar bonito, tá? Tranquilo. Ok. Eu vou colocar mais uma cor aqui nessa vegetação. Vamos lá. Eu vou botar o tal do azul royal. Deixa eu ver aqui. Azul royal. Vamos ver. Ele é mais escuro. Ficando mais escuro aqui. Tem que deixar uns espaços mais claros para mim colocar o tom de verde, tá? Quanto mais você escurece a vegetação, aqui mais você faz brilhar a parte do sol, né? A parte das nuvens, da luminosidade. Quem aí ama olhar o céu, o sol, não olhar para o sol, mas olhar assim o céu num dia ensolarado. Aqui a gente tem muita chuva, né? Muitos períodos de chuva e quando o sol sai a gente vai até ficar contemplando ele porque é raro. Tem momentos assim, principalmente inverno, chove muito, então dá poucos períodos assim de sol pleno mesmo, né? E às vezes já amanhece com muita nuvem, com muita chuva ou chuvisco. Ai, o sol é vida, né? Maravilhoso. Quem mora numa região mais ensolarada, assim, não é? Às vezes não sabe, né? O quanto é maravilhoso ter esse sol ali. Não demais, claro, né? Não tá falando de um sol escaldante, mas assim, aquela alegria de ver o sol. E isso faz falta aqui, viu? Ó, tô colocando um pouquinho desse azul aqui.
deixar mais marcado aqui. Aqui também. Vou marcar um pouquinho mais o barquinho ali. Depois a gente vai fazer alguns detalhes vão ser com a borracha também, tá? Pra ganhar vida em alguns cantinhos aqui. Olha como já tá diferente, né? Eu vou passar um pouquinho deste azul, vou apontar ele aqui um pouco. Uma coisa que eu percebo deste lápis de cor é a qualidade do pigmento, tá? As cores não são muito vivas. As cores são um pouco opacas, assim, sabe? O azul, ele não é azul, azul mesmo. Ele puxa para um pouco mais acinzentado. A gente que está acostumado a usar muitas marcas diferentes, a gente já consegue observar melhor, a gente observa e já vê assim que quando você faz fraquinho, o pigmento ele tende para um pouco de cinza, assim, sabe? Não estou falando mal ou bem, estou falando o que eu tô vendo, né? O que eu tô percebendo usando aqui o lápis. Apertar um pouquinho mais, uns trechos aqui. O bom seria se todo mundo pudesse ter um lápis de cor um pouco melhor, né? Uma marca melhor. Até para poder experimentar essa qualidade do pigmento, gente. E essa qualidade do pigmento é que faz realmente a diferença. Agora eu vou usar um pouquinho deste azul também aqui, na parte de baixo. Ó, eu precisava de um tom aqui que eu não tenho aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais do violeta aqui. Aqui, gente, eu precisava, assim, de um azul ultramar claro, sabe? De uma cor assim. Que não tem. Definir um pouquinho mais aqui. Agora eu vou tentar chegar neste rosa. Que aqui eu usei o rosa. Vamos colocar o rosa aqui, então. Deixa eu testar aqui. Vamos colocar um pouquinho aqui. Deixa eu marcar aqui, né? Antes que a gente esqueça. Esse é o rosa. Então, eu vou colocar um pouquinho deste rosa pertinho do sol. Eu vou aproximar vocês um pouquinho aqui. Isso. Tá? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar essas cores aí.
olha, deixa algumas áreas brancas e outras um pouco mais rosa. Então, é ir dosando aqui, tá? Aonde deixa mais rosa, aonde você deixa um tom mais claro. Vejam como o sol já apareceu bem, né? Foi só a gente acrescentar bastante luz aqui. Vou passar um pouquinho deste rosa aqui em cima, quem sabe ele ajuda. Ó, aqui também. Essa é uma paisagem de referência a óleo, né, gente? A cor do óleo bem mais intensa, né? Bem mais encorpada, né? Uma cor mais nítida, né? A ideia não é a gente imitar o óleo. A ideia é a gente conseguir com o lápis de cor a beleza da paisagem, né? Com outras nuances, né? Com outras características próprias do lápis de cor. Ó, vamos colocar um pouquinho aqui no céu. Tem ainda aqui tem um tom mais amarelado. Vou abrir um pouquinho aqui com a borracha. Vou apontar. Esse lápis a gente acaba tendo, a mina dele gasta mais rápido, então a gente acaba também perdendo mais lápis, né? Vou passar um pouquinho mais do bege. Nesses trechinhos aqui. Um pouquinho aqui também. O sol, gente, aqui, vou passar um pouquinho mais aqui assim. Eu vou pegar um pouco deste amarelo sol, vou preencher um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho aqui na nuvem. Bem suave, tá? Bem de leve. Tá indo, né? Agora vamos refletir aqui na água. Lembra da direção, né? Só pra... Aqui tá um pouquinho marcado, ó. Então, eu vou colocando um pouquinho deste amarelo. Deixando um pouquinho do branco também aparecendo. Aqui também eu tenho que botar este rosa. Vou botar só um pouquinho deste amarelo aqui. Pegar o rosa. Nessa caixa faltam umas cores, assim, uma qualidade nas cores mesmo. No pigmento, sabe? Precisa.
já até começa a coçar a cabeça, pensando em qual cor que vai pegar. Aqui também tem o rosa, ó, reflete daqui, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui no meio da vegetação também. Tá. Calma. Vamos pensar agora. Vamos escurecer um pouquinho esse barquinho aqui. Eu vou escurecer ele com um tom de azul escuro. Vamos ver esse aqui. Vamos achar o tom aqui. Pode ser um pouco desse aqui. Esse aqui é o azul royal. Eu já marquei ele. Vamos fazer ele aqui primeiro. Concentrem-se no desenho, né, gente? Às vezes a gente não tem tanto o que falar, então é se concentrar mesmo aqui para fazer certinho. Então aqui na água também, ó. Posso fazer um pouquinho mais ponturinho aqui. Ele tem um toque verde que depois eu vou dar, mas primeiro eu vou colocar esse azul para ele fechar um pouquinho mais a cor dele. E agora vamos refletir o homem aqui, tá? Interessante, né? Que a gente vê como os homens gostam dessa coisa do pescar, né? Provavelmente aqui tá pescando. E é raro, né? Pelo menos aqui eu nunca vi assim uma mulher pescando, né? Você já, assim, sozinha no barco, né? Talvez na região amazônica, né? Mas é raro, né? Você vê uma mulher pescando sozinha. Ó. Claro que envolve questões de segurança também, né? Mas o homem tem uma liberdade muito boa, né? Para poder fazer essas atividades assim sozinho. E eu gostaria de não necessariamente pescar, mas andar de barco, um passeio, né? Assim, sozinha. Por que não, né? E você gostaria de pescar sozinha? Pescar ou passear sozinha de barco? Então, você desenha você aqui, né? Com as suas cores preferidas. Aqui eu vou usar agora um marrom escuro.
Vou colocar um pouquinho aqui na cabeça. Um pouquinho aqui também na pele. Depois a gente vai... Quando a escala é pequena, qualquer tracinho a mais que você coloque ali já dá toda já muda tudo. Vou colocar um pouquinho aqui na água. Tem uma cordinha aqui. Vou colocar um pouquinho. Que cor, gente? Talvez esse laranja aqui. Um pouquinho aqui na pele. Por fim, eu vou colocar um pouquinho do preto, tá? Mas não agora. Vou afastar aqui pra a gente ter uma noção de longe como é que tá. Ó. Deixa eu olhar aqui. Ok. Eu vou colocar uma cor aqui, tá? Pro verde. Vou fazer um fundinho. Eu sempre tenho que olhar a cor, esse azul royal um pouco, tá? Vou colocar aqui, ó, pra fazer a vegetação. E agora eu vou pegar um tom de verde. Eu vou usar esse verde aqui, oliva. Deixa eu ver o verde oliva. Deixa eu riscar aqui. Tá bom, o verde oliva, tá? Que é um verde mais apagadinho. Ó, esse mesmo verde oliva eu vou usar aqui na vegetação. Olha, fica um pouco mais escuro, mas tudo bem, aparece ainda.
Aqui não tem nenhum azul mais fechado ou uma sombra. Deixa eu ver esse aqui, peraí. Não. Esse aqui seria o ideal, ó. Mas nesse tom aqui, mas ele não é, ele é bem clarinho. Então, eu vou usar um pouquinho, tem esse azul noite, que é um azul, ele lembra um pouquinho de esverdeado junto. Não é bem a cor que eu preciso, mas é a cor que eu tenho aqui. Poderia usar um tom Idanterene, que é uma cor, um azul mais acinzentado, assim. Ele puxa preto, mas não é bem o preto, sabe? Só colocando alguns detalhes. Né? Aí eu vou colocar um pouquinho aqui. Esse azul noite, gente, ele é bem esverdeado, assim. Aqui, azul noite. Vou botar noite aqui. Vou colocar ele um pouquinho aqui também, no barco. Neste barquinho aqui também. Colocar uma pessoinha lá. Para ficar um violeta um pouco mais forte aqui, mais escuro. O grafite, ele, a mina do lápis, ela vai quebrando um pouco. Para um lápis baratinho, né, gente, também tem que pensar nesse lado do custo, né? É um lápis razoável, assim, é bom, dá para conseguir bons desenhos, tá? Procure também um papel melhor, né? Isso já ajuda também. Então, é um conjunto, né? O lápis, o papel e aí os seus traços. Criar um pouquinho de movimento aqui. Mais escuro. Teoricamente é como se isso aqui refletisse aqui, né? Um pouco aqui eu abri um pouquinho.
rosa aqui. Ó, consegui um contraste maior, né? O céu aqui, gente, tem um tom meio esverdeado, enfim. Eu vou colocar um pouquinho deste tom de verde oliva, tá? Mas é bem suave, assim, só um tom, um calorzinho aqui. Botar um pouquinho do bege aqui. Em volta em volta do meu sol aqui tem uma cor bem intensa. Ela já pega aqui um violetão bem grande aqui. Vou colocar um pouquinho mais na água. Essa minha borracha aqui, gente, ai. Então, me conta nos comentários o que você achou do desenho e como que ficou o seu desenho usando o lápis de cor baratinho, né? Eu provavelmente esqueci de marcar algumas cores aqui, mas depois eu vou colocar todas as que eu utilizei, né? Olhando assim, a gente já sabe mais ou menos. Aqui precisava de um tom mais salmão, assim, sabe? Que não tem o tom. Vou botar mais de pertinho. Aqui dava pra consertar um pouquinho mais reto. O tom violeta aqui. Vou colocar só um pouquinho aqui. Aqui também. Né? Fica mais intenso. Aqui também faz um pouco. E é isso, né? Então é isso, pessoal. Obrigada por quem esteve aqui comigo na minha aula, que teve paciência de escutar e de acompanhar todo o processo. Então, eu encontro vocês nos comentários e eu espero que vocês tenham realmente conseguido acompanhar e vão conseguir fazer também né, a representação do desenho de vocês aí na casa de vocês, tá bom? Um abraço a todos e a gente se encontra então no próximo vídeo, gente. Até lá!